Amém, glória a Deus. Nós vamos estar adorando o Senhor com nossos dízimos e ofertas alçadas da casa do Senhor. Coloca para mim lá Provérbios 3, 9. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Você que está nos visitando, fique à vontade, não se sinta constrangido. O nosso culto, de adorarmos o Senhor com nossas ofertas, nossos dízimos e ofertas alçadas. Se você é membro dessa igreja, você sabe da importância, do que quanto o dízimo é importante para você e para o reino de Deus, porque tudo isso aqui, o aluguel, as cadeiras, tudo isso se mantém com suas dízimos, com suas ofertas. Se você tem entendimento disso e há gratidão no seu coração, eu queria te convidar. Provérbios, Salomão escreve assim: honra ao Senhor com todos os teus bens e com toda a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa palavra é uma palavra que norteia a nossa vida uma vida inteira. Eu digo que regras elas podem ser quebradas, mas princípios não podem. Toda vez que nós quebramos um princípio, nós somos quebrados por ele. E honrar ao Senhor é um princípio, não é uma regra, não é uma coisa que eu posso fazer ou não querer fazer. Se eu quero receber, ser alvo da graça e da honra de Deus, dos milagres de Deus, eu preciso aprender a honrar o Senhor. E eu não aprendo a honrar o Senhor com muito, eu aprendo a honrar o Senhor com pouco, com aquilo que o Senhor tem nos confiado. Porque eu digo, honra o Senhor com com toda a tua fazenda, na minha versão, e se encherão, e com toda a tua primícia. Às vezes tem dificuldade de dizimar e de ofertar ao Senhor, porque a gente não tira a nossa primícia, a gente primeiro paga as coisas para depois honrar o Senhor. Se você fizer o contrário, honrar primeiro o Senhor, você vai ver como que Deus irá fazer com as tuas finanças. É um segredo, irmão, é um mistério. Não me pergunte como. Se você aprender a honrar o Senhor, se você ensinar os teus filhos a honrar o Senhor, você terá uma família bem-sucedida. Você terá alguém dentro da sua casa que vai glorificar e vai te dar orgulho em nome de Jesus. Amém? Então, Giovana vai estar adorando o Senhor nessa noite. E eu te convido você a estar honrando o Senhor com os teus dízimos e ofertas alçadas. Porque honra o Senhor com todo o seu celeiro, com todas as primícias, com toda a tua fazenda, com toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Depois da honra, ao transbordar de Deus de vinho e dos celeiros. Você crê nisso, irmão? Que depois da honra de Deus, Deus também irá te honrar. Amém? Não é primeiro eu recebo para depois fazer. Primeiro eu honro, depois eu recebo de Deus o que Ele tem preparado para a minha vida. Giovana vai estar adorando o Senhor. Logo após nós estaremos ministrando a palavra. Paz do Senhor, igreja. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele
pela oportunidade. Deus abençoe a vida da Giovana. Glória a Deus. Amém? O pessoal está recolhendo aqui ainda, tá? Amém? Então levante o teu envelope, nós vamos estar orando ao Senhor. Pai, te agradecemos por cada um que contribuiu no teu reino, na tua casa, com um coração grato, com um coração inteiro, porque entenderam, Senhor Deus, a proposta, Senhor Deus, que é melhor dar do que receber. Os teus filhos estão te honrando, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada semente investida no teu reino. Senhor, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Repreenda o devorador, celeiros, que o abastar do Senhor superabundantes vem sobre a vida dos teus filhos, em todas as áreas dos teus filhos. Nós abençoamos com toda sorte de bênção e você diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As crianças de 4 a 10 anos de idade quero estar orando por vocês. Logo após nós estaremos ministrando a palavra do Senhor. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra do Senhor, irmãos? Amém? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé? Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida das nossas crianças. Que Salomão diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida das nossas crianças nas tuas mãos. Que o Senhor possa firmar os pés dela no teu caminho, na tua palavra, no teu evangelho. E que neles não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Encha com a tua palavra, com a tua unção, e abençoa o culto dessas crianças em nome de Jesus. Que a mesma unção derramada dentro da nave desta igreja esteja com eles lá sobre a vida da tia Jaqueline, abençoando a vida de cada um deles. Porque a tua palavra diz, Senhor Deus, é quando o Senhor disse para os seus discípulos: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor possa, com as suas mãos estendidas, guardar a vida de cada um e dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acompanhar a tia Jaqueline para a salinha. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Do verso 1 até o verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Quantos acharam? Digam amém. Rapaz, estou vendo que o nego nem pegou nem Bíblia. Já voltou com o telão? Não pegaram a Bíblia. Rapaz, eu vou te falar, hein? É benção. Telão sem funcionar estava melhor, hein? Estava o pessoal treinando, olhando a Bíblia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz com que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado do teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, a que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você diz amém. Fecha os teus olhos. Se você está com a Bíblia, não fecha a Bíblia, nós vamos estar falando com Deus. Pai, te agradecemos por estar na tua presença nessa noite. Reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania e nos prostramos ante o Senhor neste lugar. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da tua palavra. Não permita que saiamos deste lugar da mesma forma que entramos. Se entramos aqui alegres, que saiamos mais alegres. Mas se entramos aqui tristes,
amargurados, que possamos sair daqui alegres e restaurados pelo poder da Tua palavra. Pai, que enquanto eu ministro a Tua palavra, Tu tens o poder de curar, de batizar com o Teu Espírito Santo, de fazer conforme a Tua vontade. Trabalha no nosso meio, porque aprendemos que a Tua presença, o Senhor se movimenta e age aonde a Tua presença é celebrada. E nós celebramos o Teu nome aqui. Tu és bem-vindo dentro desta casa, Espírito Santo. Fala conosco. Acampa os Teus anjos ao redor do nosso culto, deste ambiente. Deus, e que ninguém que entrou por essas portas saia daqui confuso e sem resposta. Porque nessa noite eu tenho a certeza que o Senhor irá ministrar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos através da Tua palavra, que é a Tua voz aqui neste lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. E você pode se assentar. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado como profeta. Faz parte dos compêndios dos profetas maiores. Isaías, Zacarias, Ezequiel, tantos outros profetas, tantos outros livros são considerados profetas maiores. Talvez Isaías, o maior deles, assim, é considerado profeta maior não pelo nível das suas revelações, do contato que Isaías tinha com Deus, mas profeta maior por causa dos seus escritos. E Isaías é um profeta ainda especial, porque ele é considerado o profeta messiânico. Para quem não sabe, o livro do profeta Isaías, por alguns eruditos, por alguns teólogos, é considerado o evangelho do Antigo Testamento. Porque esse livro que nós acabamos de ler, esse texto, esse livro do profeta Isaías, ele narra o nascimento do Messias, que é profetizado há 700 anos antes do nascimento do Cristo. Deus já havia instruído Isaías, falado ao coração de Isaías para profetizar a respeito do Cristo Jesus. Esse livro do profeta Isaías, que nós lemos no capítulo 6, ele é um capítulo muito lindo, muito bonito. Em um outro momento nós estaremos trabalhando aqui. Por esses dias, a gente vai estar fazendo, eu estou preparando um estudo para falar sobre os reis de Israel. E queremos falar sobre ele, e Uzias faz parte desse compêndio, junto com Isaías. A epígrafe do texto fala da chamada do profeta Isaías, quando ele é consagrado a profeta, quando ele é convidado a ser profeta pelo Senhor. Mas o que nós precisamos entender e compreender é que Isaías, quando ele chega no capítulo 6 de Isaías, Deus havia falado com Isaías, Deus já havia profetizado sobre a vida de Isaías. Isaías já tinha um contato com Deus, conhecia Deus, mas não andava com Deus da forma que deveria andar. E isso é preocupante. Alguém que conhece a Deus, que sabe o que tem que fazer, o lugar aonde precisa estar, o que precisa fazer, mas resolve fazer do seu jeito e andar da sua maneira, é uma coisa perigosa demais. Eu sempre digo com uma frase de C.S. Lewis que diz que se Jesus é verdadeiro, se o Evangelho é verdadeiro, ele é de infinito valor. Se o Evangelho é falso, ele é de nenhum valor. O que Cristo e o que o Evangelho não pode ser para cada um de nós é de moderado valor. A gente não pode viver uma vida medíocre, e essa palavra mediocridade nos assusta. O que é viver uma vida medíocre? É viver uma vida mediana, nem tanto ao céu, nem tanto, precisa buscar tanto o Senhor, não. E nesse tempo de pandemia, o que nós mais temos visto é isso. Pessoas que têm escolhido viver uma vida de mediocridade. Eu não vou na igreja, eu vou ficar em casa assistindo culto online, aí não participa da ceia, não está em comunhão com os irmãos, e isso é perigoso, é um caminho perigoso, porque nós não sabemos lidar com o perigo da pequena distância, nós não sabemos lidar com algumas coisas, e isso nos afasta da vontade, do querer de Deus. Isaías está nesse contexto. Precisamos falar desse grande evento, de quem foi esse profeta chamado Isaías, de quem foi esse homem chamado Uzias. Nós precisamos falar desse grande evento que culminou tudo isso, que foi a morte desse rei Uzias, porque no verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Por que Isaías só consegue contemplar a Deus no ano em que morre Uzias? E quem foi esse homem chamado Uzias?
Uzias foi um rei de Judá entre 792 a 740 a.C. Ele foi sucessor de Amazias no trono do reino de Israel. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Uzias, cujo significado do seu nome significa Jeová é a minha força. Algumas pessoas dizem que o significado do nome de Uzias faria menção ao lema que ele tinha do seu governo, da sua história. Muitos estudiosos acreditam que esse era o lema do governo de Uzias, que começou a reinar com 16 anos de idade. A Bíblia diz que ele iniciou seu reinado temendo, buscando, reverenciando o culto a Deus. Ou seja, Uzias é o perfil de uma pessoa que começou bem. Uzias é o perfil de uma pessoa que buscou o Senhor, que andou com retidão nos seus caminhos, buscando o Senhor, temendo o Senhor, resgatando o culto. Ele fazia o que era reto perante o Senhor e Deus o abençoou, e ele foi amado pelo seu povo e reconhecido como um grande rei. Mas como todo homem de Deus e como todos nós cometemos erros, Uzias também cometeu alguns erros. Embora tenha sido um homem de Deus que resgatou o culto, em determinado momento da sua vida, inflado pelo seu orgulho e de seus triunfos, renderam a ele o grande poder e riqueza, e muitas coisas aconteceram. Uma delas que Uzias, a soberba entrou no seu coração, ele construiu muitas coisas. Tanto é que o seu material bélico, ele é considerado um engenheiro notável, e Israel usa da sua estratégia de guerra até hoje, de coisas que Uzias construiu na sua época, há milhares de anos atrás. E Uzias era um bom construtor, Uzias era um bom profissional naquilo que ele fazia. Mas Uzias, em determinado momento, ele começou a achar que ele era bom demais e que ninguém poderia fazer o que ele fazia. Uzias começou a achar no seu coração que ele foi instruído a construir coisas, mas não estabelecer relacionamento com Deus. E como eu olho para a história do rei Uzias, parece que eu estou lendo o jornal de hoje. Parece que nós estamos lendo um jornal o dia de hoje. Como existem pessoas que constroem coisas, são bons médicos, bons engenheiros, bons profissionais, são bons no que fazem, aprenderam a construir coisas, mas não aprenderam a construir relacionamento com Deus. E se você constrói coisas e não constrói relacionamento com Deus, você não construiu nada. Se você aprendeu a construir coisas e não construir um relacionamento com Deus, então você não aprendeu nada. E você precisa aprender a estabelecer relacionamentos com Deus. Porque quando as coisas acabarem ou as coisas ruírem, o que vai sobrar na minha vida e na sua vida? Porque o dia mau chega, irmãos. Porque o dia mau, ele chega para todos nós. Domingo passado, eu falei sobre Ezequiel 37, sobre garantias que Ezequiel tinha no vale. Ezequiel está num vale que não é dele, passa por situações adversas, mas mesmo estando no vale, ele tinha a presença de Deus. Porque o dia mau, o dia do vale, o dia do deserto chega, mas vai depender de com quem a gente está dentro desse vale, dentro desse deserto, com quem nós estamos dentro. E Uzias, ele aprendeu a construir e foi um homem notável no que fazia. Mas Uzias um dia se rendeu à riqueza e ao seu poder e entrou arrogantemente no templo, contrariando os mandamentos do Senhor e os sacerdotes, e tentou oferecer incenso no altar do Senhor, e que havia confiado somente para os sacerdotes fazer. Ele era rei, e ele tenta oferecer o sacrifício, a oferta ao Senhor, e ele não quis se dar o luxo de entender para aquilo que Deus havia chamado. E quando ele põe a mão no incenso e ele oferece aquilo que Deus não havia chamado para fazer, o texto diz que Deus, ainda os sacerdotes falando com ele que ele não poderia fazer, ele foi ferido com lepra. Naquele exato momento, quando ele foi ter aquele ato que não era, porque a unção que havia Deus derramado sobre a vida dele era uma unção para rei. O propósito de Deus na vida dele era para rei, não era para ser sacerdote. Os sacerdotes nunca seriam rei, de igual modo um rei nunca também seria um sacerdote. Deus havia um chamado para isso, mas em detrimento às riquezas, envolvido com o poder e com a glória, Isaías achou:
Uzias achou que poderia fazer algumas coisas que Deus não havia chamado para fazer. Uzias quis fazer aquilo que Deus não chamou para fazer. E quando nós fazemos coisas que Deus não nos chamou para fazer, isso gera morte. Quando nós fazemos coisas que Deus não nos chamou para fazer, isso gera algumas consequências da nossa vida, irmão. Nós precisamos entender e compreender que Deus nos chamou para um propósito. Eu costumo dizer que a coisa mais importante na vida do homem é o homem ter um encontro com Jesus. Se é que nós podemos aceitar Jesus, é Jesus que nos aceita. E a primeira coisa é isso, é quando você tem um encontro com Jesus, é a coisa mais importante. A segunda coisa mais importante é você ser cheio do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18 diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda e devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A segunda coisa mais importante, a terceira coisa mais importante é você buscar o propósito de Deus para você, para a sua vida, para o que Deus tem para a tua casa. Para quê? Para você não cometer o mesmo erro de Uzias, que achando que tendo coisas materiais, podia ter acesso às coisas de Deus. E ele podia fazer da forma como ele queria. Uzias, ele quis fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Há um grande perigo de fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, porque isso gera morte na nossa vida. Isso gera consequências na nossa vida. Você vira uma presa fácil do seu próprio ego. Eu tenho, eu faço. Eu tenho, eu posso. E não é assim, irmão. Não dá para misturar o que é profano com o que é sagrado, com o que é material, com o que é espiritual. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para um propósito. E o melhor lugar para nós estarmos é o lugar aonde Deus preparou que nós pudéssemos estar. Quando você aprende isso, você governa. Porque sem a cobertura de Deus na sua vida, você fica descoberto do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus na nossa vida, Ele nos blinda. O propósito de Deus na nossa vida, Ele nos blinda dentro do nosso chamado. No ano em que morreu o rei Uzias, Deus usa um grande evento para despertar um grande profeta. Foi necessário que alguém morresse, porque Uzias, alguns teólogos dizem que ele ficou alguns anos exilado por causa da sua lepra, e Jotão, o seu filho, assume o seu lugar e começa a governar em conjunto com o seu pai. Mas ele não poderia assumir o reinado, porque ele estava leproso, ele estava afastado no arraial. Mas ele continua exercendo a sua função. E ele continua fazendo aquilo que Deus havia falado para ele não fazer. Ele sabia que não podia fazer. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, houve um grande evento. Porque Deus é especialista em usar grandes eventos para promover grandes encontros. No ano em que morreu o rei Uzias. Esse jargão, esse texto, esse versículo ficou marcado na história. Porque alguém precisou morrer para que outra pessoa pudesse enxergar Deus. E isso é triste, irmão. Por que algumas pessoas têm que morrer, algumas coisas têm que sair da nossa vida para que nós possamos enxergar outras? Se Uzias tivesse feito somente aquilo que Deus havia chamado para fazer, Uzias tinha outra história para a gente contar aqui na Bíblia. Mas como Uzias quis fazer coisas que ele não foi chamado para fazer, gerou morte. E infelizmente o profeta Isaías está nesse contexto. Ele está trabalhando dentro da mesma casa. E o rei Uzias, Deus usa os grandes eventos para promover grandes encontros. Isaías estava vivendo um momento de luto. Mas Deus está falando com ele, porque a gente descobre, quando a gente começa a estudar essa história, que Isaías era primo do rei Uzias. Aí fica fácil entender. Por que Deus só vai levantar Isaías depois que Uzias morre? Porque enquanto Uzias está vivo, o profeta está dentro do palácio. O profeta está dentro do palácio, usurpando dos favores que o palácio produz. Uvinha na boca, vem cá, vai ali, faz aquilo. E eu aprendi que quando Uzias morre, algumas coisas da nossa vida começam a aparecer. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, que se necessário for eu tirar Uzias da sua vida, eu vou fazer. Porque o interessante na sua vida não é passar durante a vida todinha sentado no palácio sem fazer nada.
O interessante da sua vida é você encontrar com um propósito que eu tenho preparado para a sua casa e para a sua família. E se necessário for tirar Uzias do circuito, eu vou fazer. Se necessário for tirar Uzias do trono, eu vou fazer. Se necessário for Uzias não entender o que eu chamei para fazer, não tem problema não. Eu com a minha mão forte, eu arranco ele de lá para mostrar para você que existe um Deus que está sentado no trono e que tem um governo da minha vida e da sua vida na palma das suas mãos. Uzias não precisava morrer, irmãos, se ele tivesse caminhado debaixo do propósito de Deus. Mas sabe o que acontece? Uzias está atrapalhando alguém que está dentro do templo e que tem chamada. Meu Deus, você não está pegando isso, mano. Uzias está atrapalhando Deus levantar alguém que tem ministério pastoral dentro da casa. Uzias está atrapalhando alguém que tem chamada no ministério de oração dentro da casa. Uzias está atrapalhando quem tem um ministério de louvor dentro da casa. E se necessário for, se Uzias sai do caminho, ou Jesus chega e arranca ele de lá, porque pedra de tropeço do teu ministério não se hará nessa noite. Sabe o que eu aprendo? Uzias não precisava morrer. Não precisava, se ele permanece no lugar aonde Deus o chamou para estar. Mas ele não quis permanecer, foi fazer coisas que Deus não o chamou para fazer. Teve consequências sobre a sua vida. Mas enquanto Uzias está sentado no trono, tem profeta de braço cruzado. Tem o profeta usurpando do serviço do palácio, porque Isaías era primo do Uzias. Ah, como que é bacana. Não dá, se está dentro de uma firma, você tem um parente, tem um sobrinho, você não vai tratar da mesma forma que trata os empregados, não vai. Sempre tem uma regaliazinha, mas pega a chavinha, vai ali no carro, faz isso aqui lá, pega um negocinho para mim na geladeira ali, fala com fulano ali, pega aqui, vai no banco, acende. É assim, irmão, usufrui de alguma coisa que está dentro do palácio. Mas nessa noite o Senhor está falando conosco, se necessário for, Uzias vai morrer, para mostrar para você que eu sou Deus e eu tenho uma chamada na sua vida. A primeira lição que nós tiramos desse texto aqui é uma coisa interessante, porque no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Enquanto Uzias está vivo, servia de obstáculo para o profeta que está dentro da casa enxergar aquilo que Deus tinha. Mas quando Deus tirou a segurança, trouxe para a vida de Isaías a dependência, e ele pôde ver o que Deus tinha preparado para a vida dele. O texto traz a informação importantíssima que após a morte do rei Uzias, fica fácil entender, Deus está tirando o profeta da zona de conforto e levando ele para a zona de confronto. Deus está tirando ele de dentro do palácio e levando ele para a zona de confronto. Eu digo sempre que Deus está nos arrancando da zona de conforto e nos levando para a zona de confronto. A palavra nos confronta, e tudo aquilo que nos confronta tem de nos alinhar com a vontade do que Deus tem para a nossa vida. Isaías está acostumado com a realeza, está acostumado com a zona de conforto. O rei precisou morrer para que Isaías pudesse ver o Senhor. E o texto diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aonde? Assentado sobre o alto e sublime trono. Foi Uzias sair do circuito que Isaías teve a visão do que Deus verdadeiramente é. E ninguém, irmãos, bota uma coisa na sua cabeça, ninguém que vê o Senhor continua sendo a mesma forma que era antes. Ou a pessoa não viu o Senhor ainda, porque ninguém que teve um verdadeiro encontro com Deus continua vivendo a mesma vida que vivia antes, não consegue viver. E a gente precisa entender isso, que o rei Uzias precisou morrer para que Isaías pudesse ter acesso ao chamado de Deus, pudesse ter o chamado do Senhor na sua vida notório. Deus precisou matar um rei para levantar um profeta. Deus precisou matar um rei para levantar um profeta. E se Deus precisar matar um rei, Ele vai matar. Mas uma coisa eu sei, o projeto que Ele tem na sua vida, o chamado que Ele tem na sua vida, ninguém vai apagar, ninguém vai tirar. A gente precisa entender nessa vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Qual é o Uzias que precisa morrer na sua vida hoje, irmão? Qual é o Uzias que precisa morrer na sua vida hoje, para que você possa ter a visão de quem Deus é para você? Qual é o Uzias que precisa morrer na sua vida, para que você tenha acesso ao chamado de Deus? No ano de 2022, irmão, vai morrer tudo aquilo que te impede de ter acesso ao que Deus tem preparado para você. Nesse ano de 2022, tudo aquilo que te impede de ter acesso ao que Deus tem para você, vai morrer em nome de Jesus, para que você tenha acesso ao chamado, tenha acesso à bênção, tenha acesso ao que Deus tem preparado para você. Aleluia.
Nós precisamos entender isso, irmão, e compreender isso. Senão nós vamos ficar batendo cabeça a vida inteira. Segunda lição, nós precisamos identificar na nossa vida quem é o Uzias que precisa morrer para que nós possamos ver o Senhor. Todos nós temos o nosso Uzias. Todos nós temos um Uzias na nossa vida. E que Deus às vezes precisa tratar conosco, tirar de cena, para que a gente possa descobrir os valores que nós carregamos, o que Deus colocou dentro de cada um de nós. Uzias pode ser uma pessoa, Uzias também pode ser uma casa, pode ser um hobby, pode ser um futebol. Uzias pode ser tanta coisa na nossa vida. Você precisa identificar quem é o teu Uzias, que precisa morrer hoje, que precisa ser sepultado hoje, para que você se encontre com o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque o que vale a vida valer a pena, o que faz a vida valer a pena é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O que faz a vida valer a pena é você ter um encontro real com o Senhor. O que faz a vida valer a pena é você caminhar na direção certa. O que vale a vida valer a pena é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, ainda que isso seja contrário à vontade do mundo. Qual é o Uzias da sua vida? É um futebol, é uma casa, é um hobby? Precisamos matar esse Uzias da nossa vida, retirando tudo aquilo que alimenta Uzias. Porque enquanto Uzias está vivo, o profeta está morto. Mas no dia que o homem morre, o rei morre, Deus consegue levantar Uzias. E quando Deus tira aquela pedra de tropeço da vida de Isaías, ele consegue ver o Senhor. Eu vi o Senhor. Sabe, quando eu leio esse texto, eu aprendo, meu irmão, existem coisas que estão obstruindo a nossa visão. Existem coisas que estão obstruindo a nossa vida e o nosso chamado. Que enquanto essas coisas permanecerem vivas na nossa vida, a gente nunca vai enxergar o que Deus tem para a nossa vida. E não adianta, e o grande problema da nossa geração é um só, é ficar alimentando Uzias. É ficar alimentando Uzias nos bastidores. Bloqueou na rede social. Mas daqui a pouquinho bate a saudade. Deixa eu dar uma... Fala. É igual Sansão visitando o morto. Visitando o leão que ele matou. No caminho de Tímina. Como de repente, daqui a pouquinho, Sansão, ele volta lá no caminho lá. E ele vai lá visitar o leão. Ele descobriu que tinha uma abelhinha lá, que tinha colocado mel, e ele foi atraído pelo mel dentro daquele corpo daquele leão. E como ele era nazireu, ele não podia tocar em nada impuro. O Sansão, que tem força para rasgar o leão, foi envolvido por um abelhinho que colocou mel dentro daquele leão, e ele come do mel, e não só come, mas come e leva para casa. Sabe o que eu aprendi com isso? Sansão não tropeçou no que é grande. O leão ele matou, mas a abelha enganou ele. Ele perdeu por uma coisa pequenininha que ele achou que não tinha nada a ver. Porque quando nós não permitimos que Deus mate Uzias, nós ficamos alimentando comida para Uzias. Uzias vai nos impedir de enxergar quem Deus é para a vida de cada um de nós. Mas é noite, sabe que noite que Deus te trouxe aqui? Essa noite é a noite em que você vai parar de alimentar Uzias. Você vai deixar Uzias morrer de fome. Você vai ter que matar Uzias, permitir que Deus faça isso, para que você possa ver o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Se necessário for, pare de alimentar Uzias. Porque Uzias está te levando fora, para longe do propósito que Deus tem para a sua vida. Está na hora de parar de alimentar tudo aquilo que te separa de Deus. Parar de alimentar tudo aquilo que te separa de Deus. Tem gente que tem problema com rede social. Para de alimentar, irmãos. Tem hora que a gente quer ouvir Deus. Deus fala comigo. Eu vi um post no Instagram de alguém gritando na beira de um penhasco assim: Deus fala comigo. Daqui a pouquinho apareceu uma mão com uma Bíblia, entregando uma Bíblia para ele. Tipo assim, você quer ver Deus falar? Lê a Bíblia. Para de deixar a Bíblia aberta no Salmo 21 em casa, 91 em casa. No Salmo 71 e abre, tem que abrir em Salmo específico. No Salmo 40 não abre não, esperei com paciência no Senhor. Só abre no Salmo 71, apressa-te Senhor em me socorrer.
A gente precisa parar com isso, irmãos. Tem coisa que está matando a gente está alimentando essas coisas. E se a gente quiser ouvir Deus, a gente tem que calar as outras vozes. Hoje de manhã eu falei na Santa Ceia que mesa é lugar de cura. Tem hora que a gente está envolvido com tanta coisa, tantas coisas, fazendo o quê? Alimentando os dias, é rede social. Tem gente que tem perigo com rede social, que não consegue ficar sem rede social. Tem gente que não consegue ficar sem aplausos, tem que estar em algum lugar que precisa receber. Meu irmão, tem problema com o ego. Tem gente que tem problema, mas essa noite, irmãos, é noite de você matar os ias e não deixar que nada pare de te separar daquilo que Deus tem para a sua vida. É hora de parar de alimentar tudo aquilo que nos separa de Deus. Porque quando nós não alimentamos, essas coisas tendem a morrer. A terceira lição: com a morte do rei Uzias, acontece 3 coisas dentro desse texto, que a gente passa desapercebido, às vezes não vemos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre o alto e sublime trono, e o séquito do Senhor enchia o templo. Tem 3 coisas depois da morte de Uzias que Isaías vê. Ele vê o Senhor, ele vê o trono e ele vê a glória do Senhor que enche o templo. 3 coisas que Isaías vê, que ele não conseguia ver antes. O quê? O Senhor, ele consegue ver o trono e ele consegue ver a glória que enche o templo. Quanto tempo que você não vê o Senhor falar com você, irmãos? Quanto tempo que você não vê o trono de Deus, a glória de Deus? Quanto tempo que você não tem acesso a essas coisas? Porque nós estamos numa geração em que gostamos de alimentar os ias, de andar flertando com aquilo que tem que estar longe de nós. Quantas vezes você não vê 3 coisas que Isaías vê quando Uzias morre? Ele vê o Senhor, ele vê o trono e ele vê a glória. Quando ele vê o Senhor, quando Isaías disse assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, fala de referência. Ele vê a plenitude de quem Deus é. Eu vi o Senhor. E como eu disse, ninguém que vê o Senhor continua andando, falando, cantando e pregando da mesma forma que era antes. Porque quando ele vê o Senhor, ele enxerga uma referência de quem ele tem que se espelhar para que ele possa andar e ter sucesso na vida. Quando ele vê o Senhor, ele está vendo a referência. Eu vi o Senhor. Eu fui no culto na D Central e eu vi o Senhor. Eu fui no evangelismo e eu vi o Senhor. Eu fui na oração e eu vi o Senhor. Então ver o Senhor é enxergar a Deus como uma referência para a sua vida. Passa a enxergar o Senhor como uma referência para você. Quando Uzias morre, a primeira coisa que eu enxergo é o Senhor como referência para mim. A segunda coisa que eu vejo, quando Uzias morre na minha vida, eu vejo o trono do Senhor. Porque o texto diz assim, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. E falar de Deus assentado no trono fala de quê? Fala de governo. Fala de governo. Fala de alguém que está sentado, esse trono não está vazio. Em Apocalipse, quando João olha para o céu, ele vê a porta aberta e ele entra. E quando João entra dentro da porta aberta no céu, ele tem uma visão maravilhosa. E que João vai relatar e vai dizer, eu vi, a porta estava aberta, mas eu vi um que estava sentado no trono. O trono está ocupado. Pode o Brasil estar em caos, a China em caos, você vê a guerra sendo instaurada em caos, mas existe alguém que está sentado num trono e que tem um governo na minha vida e da sua vida, irmão. Eu, se fosse você, levantava a sua mão e adorava o Senhor nessa noite. Sabe por quê? Tem alguém assentado no trono. Está em crise, está difícil, está no vale, mas tem Deus no trono. Tem alguém que está sentado no trono e que tem o governo de tudo isso nas suas mãos, irmão. Está no vale, está no deserto, está no momento difícil, mas temos um Deus que está sentado no trono e tem o governo de todas estas coisas. E quando João começa a relatar quem Jesus está sentado no trono, ele fala assim, eu vi alguém assentado no trono, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como um latão reluzente, as suas mãos e os seus pés eram como estavam sobre uma grande nuvem.
e na sua coxa direita estava escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vi alguém que estava sentado no trono e que tem o governo. Ver o Senhor fala de referência. Alguém que está sentado no trono fala de governo. Mas ele também viu a última coisa, que diz assim: eu vi o Senhor sentado no trono e o séquito dele enchia todo o templo. Isaías, depois que Uzias morre, ele vê o Senhor como referência, ele vê o trono como forma de governo, e ele vê a glória do Senhor, que fala como plenitude. Sabe por que tem muita gente vazia, irmão? Porque tem muita gente se contentando só com a presença de Deus. Moisés, em Êxodo capítulo 2, na chamada no capítulo 3, ele está apacentando as ovelhas do servo Jetro. Sabe o que acontece? Ele está apacentando, e em apacentar as ovelhas do seu servo Jetro, ele tem um encontro. O Deus aparece no meio da sarça, e a Bíblia fala que a sarça ardia no meio do fogo e não se consumia. Ali Moisés tem acesso à presença de Deus. Mas em dado momento da vida de Moisés, em Êxodo capítulo 33, Moisés não quer só a presença de Deus. Ele fala: Senhor, deixa-me ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Porque quem vê tem acesso à presença, tem acesso a uma parte de Deus, de caminhar com Deus, de conhecer a Deus, como Jaqueline disse aqui. Mas quem ter acesso à glória de Deus quer ter acesso à plenitude de Deus. E eu vejo que tem pessoas nessa noite que querem ter acesso à glória de Deus. Eu quero mais de Deus, irmão. Eu quero ter acesso à glória de Deus, à plenitude de Deus na minha vida. Porque ver o Senhor, enxergar a Deus como referência, ver o trono, um Deus que fala de governo, um Deus que está no governo, e ter acesso à glória do Senhor que enche o templo, é ter acesso à plenitude de Deus. Isaías precisava entender que tudo aquilo que ele estava respondendo ao chamado do Senhor, ele está dizendo: o Senhor é ter o Senhor como referência, se submeter ao seu governo e estar debaixo da sua glória. Isaías é bem claro em dizer que um dos serafins voam. Acima dele cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, fala da santidade, com 2 cobriam os pés, fala da missão, e com 2 voavam, fala de evangelismo. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No verso 5 diz assim: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de puro lábio. Antes de Isaías ter acesso à santidade de Deus, primeiro ele é alvo da graça de Deus. Porque primeiro deveria Isaías, quando viu o Senhor, dizer: ai de mim. Isaías tem acesso à presença de Deus como referência, ele tem acesso ao trono de Deus que fala de governo, ele tem acesso à plenitude da glória de Deus. Só aí que Isaías vai dizer: então, e disse: ai de mim, no verso 5, ai de mim, coloca no verso 5, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A graça de Deus alcançou Isaías no lugar aonde ele estava, porque ninguém poderia ver a presença de Deus e continuar vivo da mesma forma que era antes. Por isso que você olha para a igreja hoje e diz assim, você pode dizer hoje: irmão, por que tem muita gente que está no pecado, está no adultério e está vivo? Por que tem muita gente que mata e está vivo, que mente e está vivo? É uma coisa chamada graça de Deus, irmãos. A graça de Deus. Sabe por que Isaías não foi fulminado? Porque a graça de Deus chegou sobre a vida dele primeiro. Antes da santidade de Deus, a graça chegou na vida dele. No verso 5, a 4ª lição, o verso 5 diz: ele reconheceu o seu pecado e fez a ter contemplação de quem ele era. Ele está dizendo: Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Senhor. Quando Isaías olha para a glória de Deus, e a glória de Deus funciona como um espelho na nossa vida, ele não olha o pecado de quem está no seu lado direito e nem que está do seu lado esquerdo. Quando Isaías tem acesso à glória de Deus, sabe o que ele vê? Ele enxerga a si mesmo, ele enxerga o seu pecado. Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas no verso 6 nasce uma esperança no coração de Isaías.
Ou a esperança que nasce no coração de Isaías, que diz que um dos serafins voou trazendo consigo uma brasa viva na sua mão, que tirara do altar com matenais. Toda vez que a gente se volta para o Senhor com um arrependimento, sempre Ele virá com um dos serafins, sempre Ele virá com uma palavra de arrependimento, te oferecendo uma porta de escape, para você sair do lugar aonde você está e encontrar com o seu propósito. Toda vez que nós reconhecemos o nosso pecado, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, Deus sempre estará com uma porta aberta de arrependimento para você voltar para o lugar do propósito, do lugar aonde você não deveria ter saído. Ai de mim, trazendo uma brasa viva com a sua mão como matenais. E ele tocou minha boca e disse, que isso tocou os teus lábios, no verso 7, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. No verso 8, depois diz, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não ouve a voz dos anciãos dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por mim? Antes que Isaías reconheça o seu pecado, quem ele era diante de Deus. Santa Ceia, hoje de manhã, temos uma parte da ministração que fala sobre a indignação, que a gente não deve participar da ceia de forma indigna, e todos nós somos indignos, nós somos merecedores disso, de participar da Santa Ceia do Senhor. Todos nós somos achados indignos diante do Senhor, mas a graça de Deus nos faz merecedores. Isaías tem acesso, ele vê o Senhor como referência, ele vê o trono como governo, ele vê a glória de Deus como plenitude. Mas no final da história o texto diz assim, ai de mim, porque eu tive acesso a isso tudo, e eu sou um homem pecador, e eu preciso ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Quando Isaías reconhece o seu pecado, quando Isaías reconhece quem ele era, pecador, o texto diz que Deus providenciou e mandou um dos serafins com atenais na mão, tirada do altar dele, porque o altar te cura, o altar te liberta, o altar te restaura, e tudo que você precisa está nesse altar, porque da mesma forma que os serafins saíram do altar de Deus com atenais para te curar, hoje tem resposta e cura para a tua alma aqui, se você precisar, se você quiser. Esse serafim tocou nos lábios de Isaías e disse, ei, a tua iniquidade está curada, está dissipada, liberada. E Isaías foi curado. E o texto diz que depois disso, ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Queria te convidar a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração para a sua vida. A mesma pergunta que foi feita para Isaías, ela é feita hoje. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Se Uzias não morrer na nossa vida, nós não poderemos responder essa pergunta. Se Uzias não morrer na nossa vida, a gente não vai ter acesso ao Senhor, o que Deus tem para a nossa vida. Se Uzias não morre, Isaías não tem acesso à visão do trono. Se Uzias não morre, Isaías não ia ter acesso à glória e à plenitude do que Deus tem para a vida dele. Só dá para responder essa pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando eu reconheço quem eu sou e digo assim, ai de mim, Senhor, eu perdi o meu tempo, estou perdendo o meu tempo cuidando das minhas coisas que eu acho importantes, cuidando de coisas que eu acho que são imprescindíveis na minha vida, mas eu esqueci do propósito que o Senhor tem na minha vida, e eu quero nessa noite rever os meus conceitos. Ou você entende isso, ou Deus vai tirar Uzias da sua vida. E eu não sei quem é Uzias na sua vida, nem o que é. Eu não sei se Uzias são pessoas, como no caso de Isaías. Eu não sei se Uzias são coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, e Deus está falando hoje através da sua palavra. Deus, Ele vai tirar Uzias para que você possa ver o Senhor. Cabe você nessa noite identificar nessa noite o que é, quem é o meu Uzias. O que está me impedindo de enxergar a Deus? O que está me impedindo de ter acesso à glória de Deus?
O que está me impedindo de ter acesso ao que Deus tem para mim? Porque Isaías só pôde ver ao Senhor quando Uzias morreu. O que precisa ser tirado da sua vida para que você possa enxergá-lo? De repente, eu não sei se é um carro, se é uma casa, é um posicionamento que você tem que tomar, mas eu quero orar por você nessa noite. Porque a parte do versículo 5 é quando Isaías reconhece: ai de mim, porque eu vi o Senhor, eu vi o trono, eu vi a glória, ele vai me matar. Não morreu. Isaías não morreu porque a graça de Deus alcançou ele. A mão de Deus alcançou ele. Deus não queria matar Isaías, Deus queria levantar Isaías. Você não está entendendo que tudo isso que está acontecendo na sua vida não é para te matar, é para te alinhar com a vontade dele. Tudo isso que está acontecendo na sua vida não é para te matar, é para levantar você. Mas Senhor, parece que está tudo de cabeça para baixo, eu vou morrer. Não, é Deus arrancando Uzias, é Deus tirando Uzias de cena, para que a glória dele, o chamado dele se manifeste na sua vida. Qual é Uzias que tem que morrer na sua vida hoje? Ou você vai continuar alimentando Uzias ainda, levando comida para Uzias nos bastidores, debaixo, nas gretas das portas, nos bastidores do seu sentimento? Enquanto você alimentar Uzias, você não vai conseguir enxergar o Senhor, porque Uzias ele tem que morrer para que você possa ver a Deus. Porque Deus tem um ministério, tem uma coisa linda a realizar na sua vida. Depois que Isaías reconhece o seu pecado no verso 5, dizendo: a quem enviarei? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. O texto diz aqui no verso 8: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu. Quem disse? Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Grava uma coisa, eu aprendi que essa oração é uma das orações. Existem duas orações mais perigosas na Bíblia. Essa aqui é uma delas. Eu só vou falar dessa aqui, não vou falar da outra. A oração de Isaías é uma das orações mais perigosas da Bíblia. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É a oração perigosa para quem não quer viver a vontade de Deus. É a oração perigosa para quem não quer matar Uzias. Porque responder o chamado de Deus tem preço. Responder o chamado de Deus tem preço. E quem fez Isaías respondendo assim: Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui. Parece que Isaías está pronto para obedecer. Parece que Isaías está convicto daquilo que ele quer. E quando eu li isso aqui, que eu descobri que não tem ninguém pronto. Todas as pessoas na Bíblia que disseram que estavam prontas sempre decepcionaram o Senhor. Se não existe ninguém pronto, e Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aprendi que Isaías está dizendo para o Senhor: Senhor, eu não estou pronto para obedecer, mas eu estou disponível. Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não estou pronto para obedecer. Eu não sei, eu sou falho, sou pecador. Mas Senhor, eu estou disponível para o Senhor me usar da forma que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Eu sou seu servo e me coloco à disposição do Senhor. Eu queria orar por você nessa noite. Mateus vai estar adorando o Senhor, o Ministério de Louvor vai estar adorando o Senhor aqui essa noite. Nós ainda temos um tempinho. Eu quero orar por você. Mas enquanto o Ministério estiver adorando o Senhor, você vai adorar debaixo dessa convicção. Você vai fazer uma introspectiva, vai ver qual é Uzias que precisa morrer hoje, para que você ponha acesso à glória de Deus, para que você veja o que Deus tem preparado para você. Porque se necessário for matar um rei, ele mata. Mas uma coisa eu sei, ele vai levantar você como profeta. Ele vai levantar você como homem de Deus, como mulher de Deus. Ninguém fica como pedra de tropeço na chamada de ninguém. Uzias vai morrer e você vai ter acesso à glória, você vai ter a presença, você vai ver o trono, você vai ter acesso ao que Deus tem para você nessa noite.
Você precisa identificar qual é o teu Uzias. E eu quero orar por você nessa noite. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorando, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui nessa noite e vai dizer: Senhor, o meu Uzias é esse. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei.
as portas pra ninguém desfechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, e com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Estenda suas mãos para cá. Uzias na tua vida hoje perde força hoje. Uzias na tua vida perde força hoje. Hoje Deus está alinhando você com a vontade dEle. E tudo aquilo que te impedia de ver a Deus, de ter acesso ao trono de Deus, o governo de Deus, a glória de Deus, vai cair por terra hoje, pelo poder da palavra do Cristo. Eu estou sentindo a presença dele, eu não sei você aqui. Levante as suas mãos e comece a adorar. Comece a apresentar para ele o teu Uzias hoje. Tudo aquilo que está te impedindo de tomar posse daquilo que Deus tem, do chamado de Deus para a tua vida. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Não permita, Senhor, que nós nos percamos, Senhor Deus, construindo coisas sem estabelecer relacionamentos contigo. Não permita, Pai, que venhamos morar e conquistar palácios sem ter a tua presença conosco. Arranca Uzias,